Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá as águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto, o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é fiel, obrigado, Senhor, porque ela fala por si. Mas nós temos sede, fome e anseio, e nós queremos realmente ir mais profundos, e que o Senhor, ó Deus, à medida que vamos mergulhando à luz da tua palavra, que o Senhor também possa dissipar toda a escuridão sobre nós, ó Deus, e possamos com clareza, ó Deus, nos colocar à disposição para viver na luz e não na escuridão. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, somos teus filhos, somos filhos da luz, e temos anseio de a cada dia mais ser iluminado pela verdade de quem tu és. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de nós mesmos e desse mundo e do diabo, e nos ajuda a cada dia a estar mais apegado a ti, Senhor, rendido a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Podeis assentar, queridos. Então hoje nós damos prosseguimento na série de mensagens desse mês, com o tema sujeitar, resistir e avançar. Sujeitar significa render-se em obediência.
render-se em total dependência à vontade de alguém, que é a vontade de Deus. Isso significa sujeitar, resistir, significa se opor ao opressor. E a palavra avançar significa mover-se, ir adiante. Então, durante todo esse mês nós estamos falando sobre essa temática à luz da palavra, para que possamos sempre priorizar o nosso tempo de sujeição, submissão à vontade de Deus, nos render em obediência àquilo que Deus quer, para que então possamos nos levantar para resistir ao inimigo e ele fugir de nós, e então nós avançarmos. Esse texto, essa série está baseada em Tiago 4, que fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se aproximem de Deus e ele se aproximará de vocês. Então nós estamos nessa construção, colocando você à parte, você que está pela primeira vez ouvindo sobre essa série de mensagens. Mas o tema do episódio nessa série de mensagens de hoje carrega consigo a seguinte temática: diante das pressões, intensifique a dependência de Deus. Diante das pressões, intensifique a dependência de Deus. Sabe, queridos, desde o princípio, quando Adão e Eva falhou no jardim, desobedecendo ao Senhor, por conta de uma tentação, e que na verdade acabou se transformando em uma arrogância e um orgulho, que fez então com que a pureza do jardim saísse de dentro de Adão e Eva, e agora o pecado entrou. Então isso, desde o princípio da criação, causou em nós, muitas das vezes, essa distância, de enxergar Deus à distância. No entanto, que nós precisamos sempre, à luz da palavra, fazer o seguinte questionamento, que na teologia nós chamamos de lei da primeira menção. Quais são as duas perguntas primárias na Bíblia? A primeira é Deus perguntando para o homem onde ele está, e a segunda é: onde está o seu irmão? Então as duas perguntas primárias na Bíblia: aonde você está e aonde está o seu irmão? Isso fala para nós que no princípio, quando Adão e Eva pecou, se esconderam do Senhor, e Deus veio na viração do dia, como era de costume, e fez a pergunta: mas ele sabia onde estava. Aonde vocês estão? O pecado fez com que o ser humano se escondesse de Deus, se ausentasse do lugar da presença, do lugar do encontro. E essa ausência então criou, agora conflitos existenciais dentro do ser humano. Por isso vivemos num tempo onde há uma crise existencial. As pessoas estão perdidas, elas não sabem por que nasceram, para que nasceram, qual o objetivo que nasceram, qual é o propósito de suas vidas. E a falta de clareza disso faz com que então um tormento assalte o nosso coração, e vivamos então inseguros, com medo, tomados de incerteza. Mas em Cristo, aquilo que no Éden foi sufocado pelo pecado, em Cristo agora na cruz, quando Ele diz está consumado, o peso que nos sufocava, que era o pecado, agora, queridos, por meio da palavra está consumado, nós recebemos alívio e fôlego novamente, ou seja, a esperança para viver aquilo que realmente fomos criados para ser. E quando vamos aqui para o texto que lemos, nós vemos essa realidade presente sempre entre o povo de Deus. O que às vezes
falta de sujeição, de submissão à vontade de Deus, o que a ausência do lugar do encontro e da presença de Deus pode causar. Pressões nós vivemos diariamente. A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Então, se esse mundo jaz do maligno, nós vivemos em constante pressão e opressão. Mas qual é a chave e o segredo, então, para vivermos nesse ambiente na qual nós vivemos de pressão? Em Cristo agora, através do alívio da cruz, nós temos agora, queridos, livre acesso. Aquilo que nos impedia, nos sufocava e trazia em nós medo da morte, em Cristo foi consumado, ao ponto de agora em nós tem o fôlego da vida, e não da vida de momento, mas da vida eterna. Então agora, queridos, nós temos acesso. Então, à medida que a pressão aumenta, nós precisamos intensificar também a nossa dependência de Deus. Algo que também o pecado ocasionou no ser humano: independência. Há um grito na descoberta do Brasil que é independência ou morte. Mas eu costumo dizer, queridos, que a independência, ela é morte. Nós somos criados para ser dependentes de Deus completamente. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso Criador, então nós precisamos estar conectados nele. Sem Ele nós não conseguimos viver. Ele é a essência, o sentido de todo o nosso viver. Então, conforme as lutas vêm, nós vamos intensificar a nossa dependência. Nós não podemos ser independentes. Nós não podemos ser autossuficientes. Achar que na força do nosso braço nós conseguimos. Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem. Aí muitos usam esse versículo para dizer: viu, não posso confiar em ninguém. Mas não lê o restante do versículo. Diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, porque ele será como um deserto seco. Ou seja, nós não podemos ser autoconfiantes, nós não podemos ser autossuficientes, nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós precisamos entender que se não for Deus na nossa vida, ai de nós. Nós não somos daqueles que têm autoconfiança, nós somos daqueles que têm confiança no alto. Nós não somos daqueles que têm autossuficiência, nós somos daqueles que a nossa suficiência é o alto. Entende, queridos? É diferente. Aleluia. Então não seja independente, seja alguém dependente de Deus. Por isso Paulo, nas suas cartas, ele diz: não deixe apagar o espírito, antes sejam fervorosos de espírito. Por isso, queridos, como que nós mantemos o fervor do espírito? A chama sempre acesa, buscando cada vez mais, buscando cada vez mais, nos entregando cada vez mais. Nós precisamos intensificar a nossa dependência de Deus. As pressões estão grandes, mas intensifique também a sua busca pela dependência de Deus. Se sujeite ao Senhor, se renda em obediência, reconheça a sua total dependência dEle, em tudo e para tudo. Ao ponto de falar: ah, tudo na tua vida é Deus. Sim, tudo é Deus. Aleluia. Porque nele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nele origem, por meio dele processo, para ele destino. A minha origem é ele, os processos da minha vida têm a ver com ele, e o destino da minha vida tem a ver com ele. Tudo é sobre ele. Aleluia. A Bíblia nos afirma: dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então todas as coisas está ligada a ele. Então não viva independente, intensifique a sua dependência do Senhor.
Não faça nada segundo aquilo que você acha, pensa ou sente. Faça tudo a partir da oração. Deus, o que o Senhor quer? Senhor, como o Senhor falaria com fulano? Senhor, como o Senhor trataria ciclano? Ah, Senhor, como? Eu quero seguir os teus passos. Eu quero que o meu viver reflita a essência de quem tu és. Aqui nós vamos para o texto bíblico. E no capítulo 17 nós vemos, aqui queridos, o povo escolhido, o povo de Israel, tinha acabado de ser liberto do Egito. Aqui é uma analogia para nós. Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás. E ali então o povo agora estava no Egito há anos, sendo escravizado por Faraó. Mas eles clamaram a Deus e o Senhor deu livramento para eles. O mar se abriu, eles passaram a pés enxutos de encontro com a terra prometida. E agora então os seus inimigos foram sucumbidos e morreram afogados. Eles foram livres para caminhar agora de encontro com a terra prometida. Foi isso que Cristo fez com a gente. Nós estávamos debaixo da escravidão de Satanás. E o Senhor ouviu o nosso clamor. E quando Jesus morreu na cruz, o mar não se abriu, mas o véu se rasgou, nos dando então livre acesso. Por isso a carta aos Hebreus diz que é com autorização, com autoridade, que nós adentramos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então a representatividade do Egito, Faraó e a travessia do povo escolhido ali pelo mar vermelho, representa na verdade aquilo que é a ilustração do que Cristo iria fazer. Mas o que acontece quando eles chegam do outro lado? A Bíblia fala que eles ficam ali 3 dias fazendo festa, tocando pandeiro e glorificando e dando aleluia. Passou 3 dias, eles começaram a ter sede, andando no deserto, e começaram já a reclamar. E aí, Moisés, temos sede, e agora nós estamos aqui diante desse rio, chama Mara. Essa água, ela não é doce, ela é amarga. O que nós vamos fazer? Aí então Moisés clama ao Senhor. O Senhor fala para ele deitar um tronco de árvore na água, e a água então transforma em água doce e eles bebem. Agora eles começam a ter fome. Então todos os dias pela manhã o Senhor mandava maná, o pão de cada dia. E eles estavam enjoadinhos, cansados de comer pão. Deus então foi e mandou cordonizes. Mas o povo sempre satisfeito. E caminharam mais um tanto. E a Bíblia diz que então agora eles chegaram em Refidim. E ali em Refidim eles estavam com sede de novo. E eles questionaram Moisés. Olha o questionamento. Por que então Deus, o Senhor, nos tirou do Egito? Para nós, os nossos filhos e os nossos gados morrerem no deserto? Aí então Moisés fica bravo. Diz: quem que vocês pensam que é para intentar contra Deus? Mas ele deixa a pergunta no ar, sai e vai clamar a Deus. E ele clama ao Senhor. E à medida que ele clama ao Senhor, o Senhor dá uma direção para ele. Diz: faz o seguinte, pega o bordão com o qual se abriu o rio, o mar, chama os anciãos de Israel e vai para Horebe. Ali você vai ver uma rocha, você vai bater nela e vai jorrar água, e você vai dar então de beber para esse povo. E assim ele fez. Ele chamou os anciãos, foram até Horebe, bateu na pedra, saiu água, e o povo se saciou. Mas Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Sabe, queridos, nós estamos diante de um cenário de um povo que estava debaixo de opressão, de pressão. Deus os libertou e agora eles estavam caminhando num lugar de encontro com a promessa.
mas eles tiveram que passar pelo deserto. Fica aqui a dica: se você quer viver a promessa de Deus na sua vida, fique tranquilo. Se você está passando pelo deserto, deserto é lugar de passagem, não de morada. Deserto faz com que escravo se torne guerreiro. Aleluia. Porque no deserto Deus estava transformando a mentalidade escrava daquele povo em guerreiros. Deserto na nossa vida faz a gente parar de ser escravo e nos tornar guerreiros. Escravo não tem liberdade, escravo só fica debaixo de pressão. Nós agora somos filhos. Nós temos acesso ao coração do Pai. E aqui nós vemos um cenário, olha os questionamentos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles. Tem muito crente assim, que saiu do mundo, mas o mundo ainda está dentro deles. Porque vive como o mundo, pensa como o mundo, age como o mundo, veste como o mundo, sente como o mundo, mas está dentro da igreja. Não adianta de nada. Tem uma frase de John Wesley que diz o seguinte, que a conversão é você saindo do mundo, e a santificação é o mundo saindo de dentro de você. A conversão é o primeiro passo, agora o segundo é santificação. Não adianta iniciar um processo e abortar ele no meio. Se converteu, agora próxima etapa, santificação. Mortificar a carne, matar a carne, purificar a mente, purificar o coração de tudo aquilo que antigo você viveu. Agora você se render e se sujeitar a ser lavado pela palavra, para que limpo você possa prosseguir e não mais viver sujo e cheio de carrapato, cheio de coisa que lá atrás ficou pendurado na sua vida, que agora na cruz de Cristo tudo ficou para lá. O passado foi resolvido. Sabe, queridos, em Cristo o passado é passado, mas longe de Cristo tem um monte de gente vivendo amarrotado. Porque quem não deixa Jesus passar o passado dele, vive amarrotado ainda no presente. E viver amarrotado é passar vergonha, não é verdade, queridos? Então não viva amarrotado não, viva passadinho, alinhado. Aleluia. Deixa Jesus passar o teu passado, viva alinhado com aquilo que Deus quer com a tua vida, aleluia. Aleluia. Olha para o seu lado, você está passadinho ou não? Ou você está amarrotado? Fala para o seu lado. Gente, vocês estão acordados? Então vou começar a pregar de novo. Aleluia, gente. E olha o cenário. O Senhor nos tirou do mundo para a gente morrer aqui no deserto? Ah, Senhor, comecei a te buscar ao deserto da minha vida. Por isso que eu vou morrer. Minha família, pelo amor de Deus, que luta. Meus filhos, o que vai ser da geração dos meus filhos? Os meus gados, ou seja, os meus negócios. Meu Deus do céu, olha como estão meus negócios. Tudo com sede, tudo seco. Começaram a tentar e questionar o Senhor. Moisés fala assim: vocês estão abusados, hein? Vocês esqueceram da mão poderosa que livrou vocês de Faraó e tirou vocês do lugar da escravidão, e agora está conduzindo vocês para o lugar da promessa? Vocês se esqueceram daquele que transformou a água amarga para nós em água doce, para que a gente pudesse matar a nossa sede? Ou seja, que transformou o amargo da nossa vida em doce, para que a gente pudesse então ser saciado. Porque o tronco que derrubou sobre a água, para transformar ela de amarga para doce, queridos, que forma que Jesus morreu? Ele morreu no madeiro, ele morreu numa cruz. E quando então agora a gente passa pela cruz, a gente deixa o amargo e passa a ver o doce da vida. Aleluia. Então não seja amargo não, irmãos. Passa pela cruz, passa pelo madeiro, porque daí então você vai transformar o amargo da sua vida em doce. Doce, doce, doce. Aleluia. Falou: vocês não lembram? Vocês já esqueceram? Vocês não precisam fazer esforço nenhum. Cai na hora que vocês acordam cedo. Tem pão para vocês na porta da casa de vocês. Cordonizes. Moisés, mas só que daí Moisés deixou no ar e pegou e saiu e foi orar ao Senhor. Deus, o que eu faço com esse povo? Esse povo vai me apedrejar. Então o Senhor dá uma direção para ele: chama os anciãos.
vá até Horebe. Por que chamaram os anciãos? Porque os anciãos é a representatividade de um povo maduro. Pelo menos tinha que ser. E os anciãos que estavam em Israel, então era a representatividade de maduro, ou seja, para espalhar para os outros que a mão do Senhor estava com eles. Então eles viram o processo do milagre de uma pedra que recebeu uma cajadada, sair água e saciar a sede de uma multidão. Maturidade. Mas ele chamou aquele lugar de Massá e Meribá, que significa contenda e provação. Mas o que significa Refidim? É o lugar onde eles estavam. Refidim significa descanso, sustento e refrigério. Moisés achou que tinha chegado, agora em Refidim, oh glória, lugar de refrigério, sustento, descanso. Mas o povo não deu descanso para Moisés. O lugar de descanso e de refrigério se transformou em contenda e provação. E então agora nesse lugar, que depois agora foi ajustado e superado, e o povo teve o seu questionamento respondido, o Senhor está no meio de vocês, o Senhor é com vocês. Agora então Amaleque, o inimigo, vê oportunidade, e então agora ele desce contra o povo de Israel em Refidim. Pressão, queridos, pressão. Então agora, queridos, para lidar com os inimigos de fora, Moisés já tinha uma direção do Senhor, porque ele sempre tinha uma vida de intensa dependência do Senhor. Amaleque representa os descendentes de Esaú. Esaú é aquele que por um prato de lentilha vendeu o direito de primogênito, porque estava cansado da caça, trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Fala de uma geração cansada que negocia valores por conta da canseira e perde o direito que o primogênito do pai pode dar. Essa é a representatividade dos descendentes de Esaú. Aqueles que desonram, que por conta da canseira negocia valores e princípios e se vende. É aquele que não está firmado num propósito, que qualquer proposta leva. Quem não está firmado em um propósito, qualquer proposta leva. Você é alguém de propósito ou de propostas? E então agora Amaleque é a representação dessa descendência, e desce contra o povo escolhido. Eles eram inimigos declarados do povo de Israel, mas agora a direção que Deus dá para Moisés é: Josué, junta alguns homens aí, porque lembra, eles eram escravos, agora eles tinham que se tornar guerreiros. Prepara os homens, vai para a guerra. Eu vou subir um monte e vou ficar com o bordão intercedendo junto com Arão e Hur. Então Josué recebe a direção, obedece e vai. No outro dia ao amanhecer eles vão para a guerra, vão para a batalha, o lugar de tensão e pressão. E Moisés está no monte com o bordão e as mãos estendidas. A Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué prevalecia com o exército e vencia. Mas quando ele abaixava a mão, o povo, Amaleque, prevalecia. Então agora Arão e Hur do lado faz o quê? Pega uma pedra, encosta para ele sentar. Um segura um braço, o outro segura o outro. E assim foi até o outro dia, até que eles destruíram com o exército de Amaleque. Amaleque representa para nós
Um inimigo que vem com peso de canseira e faz a gente negociar princípios e valores, que vem no momento que nós estamos ali de refrigério, de descanso, em Refidim, para nos atacar. É aquele que na hora da provação e das contendas, vem para tentar, daí agora eu vou destruir. Sabe aquele que já está na pontinha? A geração de Amaleque é aquele que está só para fazer assim, ó, tum, para você cair. Não precisa nem força. Só um toquezinho já te derruba. Amaleque, ele se utilizou disso, dessa estratégia. E diz que a guerra com a geração de Amaleque seria de geração em geração. Então hoje, queridos, o inimigo não mudou. Ele continua. Com peso de canseira, nos roubando do descanso e do refrigério, do refúgio e do sustento que é o Senhor. Porque Salmos 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nos dias de tribulação. Ou seja, Ele é bem presente, Ele não é ausente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele com sua presença sempre presente, em todos os dias, em todos os momentos. Mas olha o conjunto que fez com que eles vencessem os amalequitas: o cansaço, a quebra de princípios e valores. Como que eles venceram isso? Através da unidade, cercado de pessoas que estavam servindo o mesmo propósito. Cuidado com quem você tem andado, se não serve o propósito, está te dividindo, te oferecendo propostas sedutoras, para você perder a essência do propósito. Cuidado com quem você anda. Moisés, Josué, Arão e Hur, o quarteto fantástico. Queridos, Moisés representa a adoração, Arão e Hur representa a intercessão, e Josué lá embaixo representa proclamação. Se você vê a junção dessas três expressões, fica pai: proclamação, adoração e intercessão. É o Pai unindo propósitos, unindo pessoas de propósito, para que você nunca falte adoração, intercessão e proclamação, para que então nunca falte a vitória diante das pressões. Proclamação, adoração e intercessão fala de uma intensidade de dependência e entrega diante do Senhor. Como que está as pessoas que estão à sua volta? Elas estão dividindo o propósito ou elas estão potencializando o propósito? Tem muita gente cheia de nada. Sabe, cuidado com a sua agenda. Deixa Deus cuidar da tua agenda. Cuidado. Não quebre princípios e valores. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Cuida da sua casa e discipule pessoas. Tem gente que justifica que não tem tempo com Deus porque tem um monte de compromisso. Então reavalie seus compromissos. Se está te tirando de Deus, está te dividindo. Não, queridos. Nós precisamos do tempo de quietude, de busca com o Senhor. Salmos 46 também nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu só consigo aumentar o meu saber sobre Deus quando eu me aquieto. Quando eu sou um inquieto, eu perco a graça de saber mais sobre Deus. Quando eu me aquieto, eu tenho tempo para aumentar o meu saber sobre Ele. Aleluia.
Use da palavra saber como se fosse uma sigla. S de seriedade. O saber sobre Deus é sério. A de amor. É sério, mas é apaixonante, é cheio de amor. B sobre beleza. A beleza em saber quem Ele é. Contemplar a beleza dEle. E de excelência. Você vai ver a excelência que é viver o Senhor. E R de responsabilidade. É sério, é cheio de amor. Tem beleza, tem excelência, mas tem responsabilidade. Intensifique a sua dependência no Senhor. Moisés foi um líder extraordinário, mas ele era conhecido como um homem que tinha intensa busca pelo Senhor, uma intensa dependência do Senhor, que estava debaixo de pressão o tempo todo, mas que tinha uma intensa busca pelo Senhor. Aleluia. Diante das pressões que você tem passado, intensifique a sua dependência de Deus. Aleluia. E se você está muito calmo, eu declaro pressão na tua vida. Pressão faz a gente crescer. Sossego, ninguém cresce no sossego. Só criança, né? Cresce durante um tempo no conforto, mas depois tem que sair fora do bebê conforto, porque não cabe mais. Tem que ir para o confronto, tem que crescer. Tem que começar a aprender a andar, rala o joelho. Daqui a pouco começa a aprender a correr, tropique, cai, levanta. Pressão, queridos, nos faz crescer. Aleluia. Você está pressionado? Não, está pressionado? Receba pressão, em nome de Jesus. A pressão vai fazer você crescer. Muita gente não quer, criança não quer pressão. Criança não quer confronto, por quê? Porque ela ainda não tem uma consciência totalmente formada para saber lidar com aquilo. Adulto vive e cresce no confronto. Cresce nas pressões da vida. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. A pressão faz com que a gente possa crescer. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abre seu coração para Ele. Apresente a Ele as pressões que você tem passado, os desafios que você tem enfrentado. E diga a Ele: Senhor, eu quero intensificar a minha busca, a minha entrega de total dependência do Senhor. Me livra de cair na autoconfiança, na autossuficiência, achar que na força do meu braço eu dou conta. Ah, Senhor, nós queremos nessa noite declarar que a nossa suficiência vem do alto, que a nossa confiança vem do alto, que a nossa força vem do Senhor. Ai de nós se não for o Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que sempre presente está. O Senhor não está ausente, o Senhor está presente. Então, Senhor, nos ajuda também a sempre estar presente e não ausente diante do que o Senhor deseja de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se temos negligenciado o tempo contigo, se temos negligenciado de buscar o teu coração, de aprender contigo, de nos aquietar aos seus pés. Perdoa-nos, Deus, se estamos sendo muito Marta e pouco Maria. Ah, Senhor, nos aquieta, Senhor. Aumenta o nosso saber sobre o Senhor.
Ah, Jesus, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto de Ti. Vem, Senhor, com a Tua presença. Que os nossos pensamentos sejam cheios dos Teus pensamentos. Que o nosso coração seja cheio dos Teus sentimentos. Que o nosso olhar seja cheio e contagiado pelo Teu olhar. Que o nosso ouvir seja como o Senhor, ó Deus, ouviu. Que o nosso falar seja como o Senhor falou. Que o nosso andar seja como o Senhor andou. Que o nosso tocar seja como o Senhor tocou. Ah, Senhor, nós queremos viver numa total dependência. Assim como Moisés, ó Deus, buscava essa, ó Deus, intensidade de entrega e busca pelo Senhor, para ser direcionado, para conduzir um povo. Ah, Senhor, eis-nos aqui, tem um povo que o Senhor deseja que nós possamos conduzir para a promessa. Então nos dê, Senhor, essa graça, de valorizarmos a graça, e sermos, ó Deus, pessoas que lideram outras, para poder conduzi-las até o lugar da promessa. Mas vai ser desafiador, como foi com Moisés, porque muitas das vezes as pessoas se acostumaram com a vida que vivem, de miséria, de pecado, de desgraça. Mas nós queremos ser como Moisés, buscar a Tua face, termos as estratégias corretas e assertivas, para poder conduzir o povo à terra da promessa. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres como Moisés. Homens e mulheres que dizem como Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Homens e mulheres que declaram: Senhor, mostra-nos a Tua glória, queremos Te ver mais, queremos Te contemplar. Assim como o Senhor chamou Moisés de amigo, assim como o Senhor conversava com Moisés como conversa com um amigo, nós queremos ser como Moisés, Senhor. Queremos ser conhecidos como Teus amigos. Homens e mulheres que não perdem o grande presente, que é a presença. Eis-nos aqui, Senhor. Tu és o nosso amor. E queremos viver, ó Deus, com a nossa vida, com tudo que somos, temos e fazemos, declarando essa verdade de amor. Alinha-nos de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos Seus pés aqui estou. Teu poder
Aleluia. 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 Sim, Senhor. Nós queremos escolher todos os dias a boa parte, que é estar aos seus pés, Senhor, sendo direcionado pela Tua presença. Nos ajude a cada dia intensificar mais a nossa entrega e a nossa dependência do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.